Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 30 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Projeto quer ampliar poder dos bombeiros. Na Folha de São Paulo, Barbosa decide deixar o Supremo. No Estadão, Barbosa anuncia que deixa Supremo Tribunal Federal e partidos disputam seu apoio. No Santa Portal, mesmo desfalcado, Santos vence Bahia por 2-0 em Feira de Santana. No Boc News, no site do Boc News, Prefeitura de Santos define expediente para Jogos do Brasil. No G1 Santos e Região, Tribunal Superior Eleitoral nega pedido de Márcia Rosa para voltar à Prefeitura. E no portal da UOL, o governo amplia uso de lucros das estatais para ajudar a fechar as contas. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater os desafios da educação pública no Brasil. Até porque os nossos convidados são professores e especialistas em educação. A nossa convidada, a deputada federal Maria Lúcia Prandi, foi inclusive secretária municipal de educação e é uma profunda conhecedora do tema. Questões fundamentais como, por exemplo, a formação do professor, a grade curricular, as condições de trabalho, a remuneração dos docentes, entre outros temas, precisam ser analisados e debatidos em profundidade no Brasil, sobretudo neste ano, um ano eleitoral. E é preciso que este país entenda definitivamente que é fundamental um pacto pela educação. Um pacto por uma ou duas gerações, no sentido de que a educação seja priorizada verdadeiramente e que tenhamos, no futuro, um país melhor. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa sexta-feira é de sol. O clima esquenta um pouco e a temperatura varia entre 14 e 24 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1 metro nas praias da região. O fim de semana também será de sol, com possibilidade de chuva só no fim da tarde de domingo. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes voltou a operar no esquema 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. O motorista enfrenta lentidão na subida da serra por excesso de veículos. Nas demais rodovias do litoral, o trânsito flui com normalidade. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail. je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. 8h08 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet.
São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 30 de maio, e hoje recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Deputado, eu gostaria de começar essa entrevista falando, evidentemente, sobre educação e especificamente sobre o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado esta semana pela Câmara Federal, faltando ainda a votação em torno de alguns destaques. Como é que a senhora acompanhou essa aprovação? A nossa educação avança com esse PNE aprovado? Bom dia, obrigado pela presença, viu, deputado? Bom dia, Chico, obrigada pelo convite, Fernando de Maria, a Paula, toda a equipe e meus cumprimentos especiais e um belo dia para todos os telespectadores. Sem dúvida nenhuma, Chico, a aprovação do Plano Nacional de Educação é um marco para a história da educação brasileira. Primeiro, da maneira como ele foi construído. Ele foi construído a partir da primeira Conferência Nacional de Educação. Eu digo primeira porque foi a primeira a aglutinar todos os níveis de ensino, da creche à pós-graduação. O Executivo encaminhou para a Câmara em 2010, a Câmara aprovou, foi para o Senado fez algumas mudanças e voltou para a Câmara. O que é significativo no PNE, que é um plano, na verdade, decenal? Sim. Primeiro, a construção coletiva. Segundo, a definição dos recursos públicos para a educação, que deverá atingir, nos próximos 10 anos, 10% do produto interno bruto. E vai sendo escalonado, está determinado. Hoje nós estamos com 5,8% do PIB, daqui 2 anos deverá ser 7% do produto interno bruto, até atingirmos os 10%. Ele cuida de todas as questões. Ele cuida da questão democrática da escola, da avaliação para que os alunos tenham, na verdade, uma melhoria da qualidade de ensino, devendo atingir até 2017 o índice internacional do PISA, por volta de 6 pontos, que é a avaliação internacional da educação do PISA. Temos evoluído a cada ano, mas falta muito. Da jornada dos professores, que já tínhamos o piso salarial, o importante e fundamental são os 30% para a formação dos professores, que lamentavelmente nem todas as prefeituras e estados ainda têm cumprido, apesar do piso. Enfim, ele procura dar conta do aluno, dos profissionais da educação, da relação com a população através da gestão democrática e a erradicação do analfabetismo, que muitas vezes já foi colocado em planos decenais, sim, mas nós entendemos que vamos avançar bastante, porque as estratégias são muito claras, como cada diretriz deve ser alcançada. Foi aprovado por unanimidade, por votação simbólica, numa grande festa, com todas as entidades, tudo isso, mas temos ainda alguns destaques para ser votados. Há algumas polêmicas. O custo aluno-qualidade, que o governo regulamentará em 3 anos, o inicial, e há tensões no sentido de que seja de imediato. Enfim, mas é um avanço, sim. Foi comemorado por todo o Congresso. Havia
mais 499 deputados, se eu não me engano, presentes. Foi uma grande festa, uma votação simbólica. Olha, e um marco, hein? Deu muito trabalho, né? Olha, essa audiência no Congresso é histórica. Histórica mesmo. Não é só Deu o PNE, muito não. trabalho, muitas audiências públicas, muitas idas e vindas. Ainda temos aquela questão da promoção da igualdade racial, de gênero e opção sexual, que causou grande controvérsia, especialmente na Câmara, porque foi o Senado que mudou silenciosamente. Quando foi para a Câmara, né, se deu conta, e aí nós tivemos grandes embates. Tá certo. Fernando de Maria, bom dia, obrigado pela presença, Fernando. Bom dia, Chico. Bom dia, secretária. A senhora, com a experiência que a senhora tem na educação, a senhora já acompanhou várias decisões de planos decenais ao longo da história. O que a senhora acha que esse plano vai dar certo? Acho que ele vai dar certo, primeiro, da maneira como ele foi construído, né? A CONAI, como foram conferências municipais, estaduais, até chegar na nacional. Segundo, porque ele trata da educação como um todo, como eu disse, da creche à pós-graduação. Porque para algumas linhas, não diria pedagógicas, mas ideológicas, você deveria priorizar só um nível de ensino. Nós entendemos, não, que o cuidado à criança, que é o direito à creche, que não é o direito da mãe, é o direito da criança. Ótimo quando a mãe pode ficar com a criança o maior tempo possível, né? A pré-escola, a universalização da pré-escola nos próximos anos, e o ensino fundamental, médio, a graduação, a formação de metas de aumentar a formação de mestres e doutores. Então, acho que ele vai dar certo porque ele está muito bem construído na diretriz, nas estratégias e nos recursos para isso. Então, a gente acredita que será uma realidade extremamente positiva para o país. Com os destaques ainda a serem votados, e eles serão votados em separado, é evidente, a senhora verifica alguma dificuldade para que o plano seja definitivamente aprovado e sancionado, já que estamos às vésperas da Copa do Mundo, temos um ano eleitoral, enfim, é um ano complicado no Brasil? Não, porque ele foi muito, assim, discutido, né? Foram incontáveis audiências públicas. Quando eu cheguei na Câmara, no começo de abril, cheguei a participar de 4 ou 5 audiências públicas. O relator foi o deputado Vignoli, do PT do Rio de Janeiro, foi extremamente democrático nessa construção. Tem uma questão que realmente pega, né? Porque ele coloca 10% do PIB, incluindo o ProUni, o FIES e também o Ciências Sem Fronteiras. Mas aí só o PSOL, né, o Ivan Valente, grande professor, foi companheiro do PT, mas o governo entende que, nesse momento, caminhando nesse sentido, é o possível, né? E tem a questão que eles chamam de ideologia de gênero, né? Que não aceita de maneira nenhuma a promoção, aceita até da igualdade racial, alguns setores conservadores, até da opção sexual, mas não de gênero. E nós defendemos isso ardorosamente, porque a escola tem esse papel do conhecimento, mas vai além disso. Ela também tem que passar princípios e valores. Claro. E é na escola que, lógico, na família, mas é na escola que você cuida do respeito às diferenças, do respeito, né, no caso, à mulher, na igualdade dos seus direitos, apesar das diferenças que queremos manter com os homens, que são biológicas e outras. E há há um conservadorismo nessa questão. Mas eu penso que se chegará num acordo, por conta que realmente foi muito, muito, muito discutido, e a grande maioria hoje votará de maneira com o relator, sem a necessidade desses destaques. Sim. E como a votação foi unânime e com tamanha audiência, tamanha presença, né, tudo indica que em breve o PNE foi uma festa, né? seja sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Fernando de Maria. Então, deputada, a senhora comentou agora há pouco, esse é um grande desafio, por exemplo, de estados e municípios fazerem o seu papel também nesse aspecto, porque a gente percebe que não faltam recursos, até pela necessidade de aplicação
investimentos na área da educação, a educação tem, obviamente, uma garantia de recursos considerável. E muitos prefeitos alegam que não pode aumentar o salário do professor, porque não tem dinheiro para tal finalidade. Como exemplo, entre alguns exemplos, o Estado, mesma situação, só citou agora há pouco também vários estados que ainda não cumprem aí, pelo menos o piso, né, nesse sentido. Como isso ser efetivamente colocado em prática em termos de recursos públicos, né? Cada cidade, cada estado tem a sua peculiaridade, mas como isso daí? A própria criação do Fundef, que depois se transformou em Fundeb, né? Ela prevê o repasse do governo federal com aquele custo aluno inicial. Quando o estado, a prefeitura não consegue, é o repasse do governo federal. Muitos alegam que é insuficiente. Por isso a nossa grande batalha no aumento do custo aluno-qualidade, que sofreu significativo aumento, sempre acima da inflação, tudo isso, para que possamos dar conta dos municípios e estados. Agora, o recurso não ele é significativo, mas na medida em que você vai aumentando o percentual do produto interno bruto, você tem aí uma massa de recursos, e essa massa de recursos ajudará sensivelmente os estados e os municípios. Então, há aí questões que podem ser encaminhadas. Agora, não me lembro quando votamos ainda na Constituição de 88, 25% para a educação, no caso de São Paulo, 30%, até na cidade de Santos também, depois foi mudado, os prefeitos diziam que era muito dinheiro, que eles teriam que fazer outras coisas, que era tudo para a educação. Na medida que você foi ampliando os direitos, né? Então, a questão da creche, que é um equipamento bastante caro, a obrigatoriedade do atendimento da educação infantil, isso traz às prefeituras, sem dúvida nenhuma, a necessidade de um maior aporte. Agora, em relação aos estados, a responsabilidade fundamental é para com o ensino médio. E é onde nós temos os maiores problemas, né? Seja na questão curricular, no abandono, na evasão. Então, eu penso que tudo isso, estou extremamente otimista. Nós damos passos para que tudo vá se adequando na melhoria da qualidade do ensino. Agora, deputada, diante desse quadro, quer dizer, há investimentos, há recursos, estamos caminhando para 10% do PIB, isso é importante para a educação, sem dúvida nenhuma. Mas, apesar de tudo isso, dos investimentos, da priorização da educação por todos os governos, pelo menos eles alegam que priorizam a educação, apesar disso, há problemas muito sérios. A falta de professores de ensino médio, ensino básico, de matemática, de português, de história, isso em São Paulo. Nós não estamos falando do Brasil, a unidade primária, unidade da federação. Ou seja, as condições de trabalho não são boas, são insatisfatórias na maioria das escolas. Ou seja, a remuneração dos docentes é insuficiente, a questão da segurança, enfim. Por que, afinal de contas, com recursos, nós temos tantos problemas dessa ordem ainda? O que é que falta? Vontade política, gestão, enfim, o que falta? Chico, você tem absoluta razão. Nenhuma mudança, nenhuma melhoria na educação se fará sem os educadores, sem os professores. E nós vemos a resistência na aplicação do piso, nós vemos a insuficiência ainda desse piso, a falta de um respeito social pelos professores. É um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno mundial também. A pouca procura, né, de jovens para a formação em licenciatura, para seguir a carreira dos professores. Então, eu penso que nós temos que buscar isso, né? As condições de trabalho, é uma questão fácil de resolver. A integração com a comunidade, que aí você diminuiria a violência, a escola tem que estar inserida na comunidade. A escola não é dos professores, dos alunos, do governo, a escola é da comunidade. Como você faz essa relação? E sem dúvida nenhuma, salário.
Vamos ver, né? A Coreia, quando deu um grande passo na educação, ela aumentou de uma vez, 20 vezes o salário dos professores. Então, mas o que nós ouvimos lá? Recentemente teve a marcha dos prefeitos a Brasília. Os prefeitos falam assim, pelo amor de Deus, vocês não inventem mais nenhum piso, hein? Porque nós não damos conta. Bom, a gente tinha acabado de aprovar piso de agente de saúde, que na verdade é o governo federal que financia a maior parte, né? Os municípios entram, acho que com R$180 ou coisa assim. Então, lá as 30 horas semanais dos enfermeiros, que é correto, uma vez que várias profissões, né, da cadeia multidisciplinar de saúde já estão com a jornada de 30 horas. Então, às vezes os recursos precisa ter clareza de como investir, né? Sim. E a gente fica, por exemplo, muitas prefeituras hoje contratam empresas para o fornecimento de material pedagógico. Então virou uma moda extremamente caro, né? Desde a cartilinha da primeira série até não sei o quê. Quer dizer, não seria mais produtivo você construir tudo isso com a própria rede, que você tenha excepcionalmente uma consultoria, né? Mas não, então às vezes o recurso também tem problemas. A questão dos uniformes, que é extremamente cara, né? Que também eu tenho lá minhas dúvidas. Discutível, sem dúvida. Aqui no caso, a gente tinha uma política, primeiro os alunos que escolheram o uniforme através de um concurso, uma política que a escola conhece a realidade de cada um, como você contribui com aquele pai, mãe, com aquela família que não pode arcar. Então, também tem algumas coisas aí que encarecem a educação e que na ponta não está ali o resultado na sala de aula. E o aprendizado? Pois é, e o aprendizado? Onde fica? Ninguém se preocupa com o aprendizado. É porque é muito claro que os municípios, citar alguns municípios que você tem uma boa arrecadação, por exemplo, um exemplo claro, Cubatão, por exemplo, tem uma população pequena, tem uma arrecadação proporcionalmente, uma arrecadação muito boa, proporcionalmente à população, né? E você tem que investir na educação, o mínimo, pelo menos, lá não sei se é 25%, é 30%, vai que seja 25%, enfim. E você tem uma rede até insuficiente, então você tem que... mas Cubatão, claro, né, estando Cubatão, mas outras cidades também. Na região, foi quem melhor pagou os profissionais da educação. Porque tem verba para isso. E também, né, no caso da prefeita Márcia Rosa, as condições, por exemplo, todas as escolas, as salas de aula têm ar-condicionado, tem elevadores, eles ainda, claro que os professores merecem mais, mas o piso é cumprido, acima do piso, tem um salário bastante bom. Não suficiente, melhor do que das outras cidades. Aí, professores de Cubatão, acho que tem que ganhar muito mais. Mas você tem, pelo menos, uma política mais arredondada, vamos dizer assim. Não estou nem entrando no mérito do partido que está... mas no caso, por exemplo, quando eu fui secretária... Porque a cidade é uma cidade que, proporcionalmente, ela tem uma arrecadação... tem uma arrecadação 25%, boa. Como Santos, né? O orçamento Santos, é 1 bilhão e 800 milhões por volta disso. Sim. Quer dizer, você... 30% é que em termos de disso, população, né? A população de Santos é muito mais do que 3 vezes. É claro que hoje o perfil de Santos, só também como secretária, isso na década de 90 já se discutia muito que a cidade está... Escolas estão, provavelmente escolas municipais, a tendência de alguns bairros a própria secretária de Educação já esteve aqui e falou, tem escolas em Santos que 90% dos alunos são oriundos de outros municípios. Né? Aí é um pouco assim de, sabe, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo tem tido uma política desrespeitosa para com o ensino médio. Nós vimos recentemente ali na escola no Cleóbulo Amazonas Duarte, onde a diretoria de ensino se instalou
era uma escola de excelente resultado com o IDEB, de uma ótima relação com a comunidade, que é variada ali, desde a Vila Santa Casa até aqueles conjuntos habitacionais, né? Mas mesmo assim você tinha uma integração comunitária muito grande. A escola foi desmontada, ela perdeu os seus espaços significativos de biblioteca, laboratório, espaço de reunião da comunidade, e eles vão fechando escolas de ensino médio. E aí o aluno, ele muitas vezes não se desloca para uma escola mais longe. Ele trabalha, às vezes, o jovem, ou a família não deixa por questão de segurança. Então você tem uma evasão enorme no ensino médio e muitas vezes ela está sendo provocada pela falta de uma política adequada do atendimento. A Rose Neubauer, secretária, que já foi há muito tempo do Estado, falava assim, escola não é boteco para ter uma em cada esquina. Meus filhos vão de ônibus para a escola. Bem, há realidades diferentes. A questão de segurança, principalmente para os jovens do período noturno. Então, acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio aí. A gente tem denunciado, a gente teme, né, por fechamento de outras escolas de ensino médio aqui na própria cidade de Santos. Deputada, peço sua licença, Fernando, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida no Jornal em Foque. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Neste domingo, Jabaquara e Portuguesa, no Estádio Espanha, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. E no dia 8 você acompanha a Portuguesa e São Bernardo a partir da 1 da tarde. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Vita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar, Ozan, em respeito a você, presente em toda a Baixada Santista. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 30 de maio. Hoje recebemos com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e o colega jornalista, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Fernando de Maria. Neste bloco, deputado, eu queria começar falando sobre Copa do Mundo, até porque estamos a 10 dias do início da Copa do Mundo no Brasil. Eu queria saber da senhora, com relação à sua expectativa, diante de tantos problemas que nós estamos tendo, greves, manifestações, etc., e especialmente em Brasília. A senhora está em Brasília, como é que está o clima em Brasília? E lá até batalha entre índios e PMs nós tivemos no outro dia. Como é que está o clima? De tranquilidade ou de preocupação, deputado? Olha, por parte do governo, há responsabilidade, mas tomando todas as medidas que entende que serão suficientes para que se tenha uma Copa tranquila. Inclusive a presidenta oferecendo aos estados e aos municípios, inclusive de subsede,
ajuda do Exército, tudo isso. Uma integração entre o Ministério de Justiça, da Defesa, enfim, buscando isso. Agora, Brasília tem manifestação todo dia, né? Todo dia a gente tem que saber por onde, que caminho vai fazer, porque topar com os sempre índios lá, tem, né, alguma manifestação. O que é saudável, o que é próprio da democracia. Então, em relação à Copa, né, eu penso que as medidas estão sendo tomadas. Eu defendo as manifestações, mas vejo alguns abusos, como aconteceu em São Paulo. De repente, o motorista, cobrador, coloca o ônibus atravessado nas principais avenidas, bloqueando uma cidade toda. Que o trabalhador faça o piquete na garagem, na porta da fábrica, né? Sim. Isso é compreensível, faz parte da democracia. Então, tem algumas coisas que eu acho, isso quando não põe fogo nos ônibus, né? Bastante preocupantes. Mais de 500 ônibus distribuídos em São Paulo. Que vai custar para o usuário, porque a empresa, quando fez o contrato, tinha X ônibus, vai dizer que tinha X, cadê os outros? Né? Então, bem complicado. Agora, sobre os índios, coincidentemente, na semana passada, eu estive com a presidenta da FUNAI, que é a Maria Augusta, levando as preocupações dos índios aqui da nossa região, na questão de saúde e de educação. E hoje até os jornais colocam, em relação a uma aldeia de Itanhaém, outras reivindicações, como transporte, mas principalmente a saúde. Agora, a grande manifestação dos índios é a questão da demarcação das terras indígenas. Está demorado o processo, está lento, mas é uma luta entre, sabe, os proprietários de terra são extremamente poderosos, né? O governo tenta aí conciliar, mas de qualquer maneira eu penso que há um certo atraso na demarcação das terras indígenas. Afinal, eles estão aí 500 anos, eles conservam a natureza. Agora, na convivência com os brancos, eles também acabam tendo aquilo que não tem na sua cultura inicial, um certo grau de exagero, de violência, como a gente viu a questão da flecha, né? Os conflitos são tão acirrados que temos tido mortes, né, de índios e também de brancos, vamos chamar assim, em disputa. A presidente da FUNAI, Maria Augusta, também trabalha para a celeridade dessa demarcação, que não é fácil. Os discursos lá no Congresso contra a demarcação e a favor do dito desenvolvimento, incrível. A senhora lembra quando os índios invadiram o Congresso Nacional? Ali uma cena agora, uma luta de mais de 500 anos, né? É verdade. Tem que dar celeridade. Agora, eu fico imaginando, Fernando, essa imagem no todos, mundo inteiro, todos os sites, jornais, principais jornais do mundo, ganharam uma repercussão internacional, né? Até porque hoje vivemos num mundo globalizado e, assim, imagine, no mundo todo, às vésperas de uma Copa do Mundo, o índio, uma flecha, o policial ferido, campal, né? Enfim, isso daí tem dois aspectos, né? Primeiro, assim, que não é existe, desonra, né, para o país ser uma terra de índios. Isso é uma questão, quando se coloca a terra de índio, se coloca como atraso, né? O que não é verdade, é uma cultura diferenciada. Segundo, realmente, nós temos tantas belas imagens, mas me parece que há, por setores da própria mídia brasileira, também um interesse de divulgar só o que há de ruim, né? Eu me lembro a França, nos tempos da ditadura, quando eu estive lá e falava, meu Deus, mas eu não moro nesse país que estão falando aí que eu moro. Tem outras coisas mais, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que prejudica, em parte, a nossa imagem. Acho que o grande legado... a impressão de que estamos ainda num processo civilizatório muito atrasado, o que não é verdade. Sem dúvida nenhuma. Quando as pessoas estão aqui, elas percebem que a realidade é outra. Não existem, inclusive jornalistas estrangeiros, né? Isso está sendo próprio repercutido na mídia, né? Que eles, quando estão aqui, falam, não é bem assim a história. Mas assim, prejudica. Em termos de turismo, por exemplo,
há uma preocupação especificamente na rede hoteleira, né, de criar uma expectativa que na prática não ainda pode ser aquele boom de tantos turistas. E o Ministério do Turismo calcula que vão circular algo em torno de 6 bilhões de reais vão ser injetados na economia do país durante o período da Copa, né? Mas isso é uma estimativa, né? Isso é uma estimativa. E assim, é um desafio, né? É um desafio como atrair, porque infelizmente o Brasil tem algumas características diferentes, por exemplo, quando os jogos acontecem na Europa, aqui você tem países bem menores. Né? Isso parece que não, isso também, no país com uma dimensão continental como a nossa, isso, a logística é diferenciada, é complexa. E a Copa sendo no país Santos inteiro, tem, né? Nós temos 2 delegações aqui, Exatamente. né? Costa Rica e México, né? Uma que chegou ontem já. E mais a Bósnia, em Guarujá. Em Guarujá também. São 3 delegações. É uma imensa responsabilidade, mas aí eu fico com o secretário, como o Gilberto Carvalho falou, né, quando o Papa veio, né? Falou, qual é a segurança do Papa, né? Gilberto Carvalho respondeu, quem fará será o povo brasileiro. Eu ainda confio no espírito e nessa paixão do cordialidade futebol, do e na brasileiro. brasilidade, né, nesse espírito cívico, para a gente ter uma Copa alegre. Agora, porque há 2 anos atrás, Chico, desculpa, 3 anos atrás, quando estive também na Europa, que era uma beleza. Só manchetes positivas do Brasil, era uma imagem fantástica. E a ministra Marta, hoje ministra da Cultura, quando do Turismo, ela dizia assim, ela tinha um mapa de notícias positivas do Brasil de azul e de notícias negativas em vermelho. Aí você tinha uma morte lá na Rocinha ou uma coisa terrível, né? Como a gente tem visto aumentar até algumas atrocidades. Aí, ficava o mapa, ficava todo vermelho. Então, é um processo mesmo diário, difícil, né? Diário. Agora, deputado, falando em Brasília, isso remete, evidentemente, à questão política e à reforma política. Discute-se muito no Brasil hoje já algumas iniciativas previstas para o próximo governo com relação à reforma, tipo coincidência de eleições, fim da reeleição, mandatos de 5 anos, enfim. A senhora vem acompanhando tudo isso e em Brasília, evidentemente, esse é um tema recorrente. A senhora acredita, deputada, que no novo Congresso, o Congresso a ser eleito agora em outubro, nós teremos uma discussão mais séria, enfim, com relação à reforma política, ou não há clima para isso? Não acredito. Eu defendo, né, nós do PT tínhamos uma proposta de uma reforma política que culminava com o chamamento de uma constituinte livre e soberana para a mudança do sistema eleitoral como um todo. Uma verdadeira reforma política, não uma mera reforma eleitoral. E nós estamos engajados no plebiscito que será feito de 1 a 7 de setembro por mais de 100 organizações da sociedade civil, CNBB, OAB, movimentos populares, como nós fizemos em relação à ALCA, que votamos, não tinha o valor, mas para agregar a sociedade contra a ALCA. Porque de 1 a 7 de setembro, a Comitê Regional em Santos, o Fórum da Cidadania tem sido um espaço de grande discussão para a montagem desses comitês. 7 de setembro é o dia dos excluídos, é o dia da independência e é o dia dos excluídos, né? Se busca sempre avançar no país. Então eu penso que com pressão popular nós podemos, quem sabe, depois eleger um congresso constituinte só para uma reforma. Constituinte exclusiva. Constituinte exclusiva, livre e soberana. É muito difícil, Chico, quem é eleito com determinadas condições. Agora me permitam uma parte. Fazer uma reforma. Me permitam uma parte, deputado. O presidente Fernando Henrique Cardoso tentou uma constituinte exclusiva, não teve êxito. O presidente Lula tentou uma constituinte exclusiva para a reforma política, também não teve êxito. Isso com todo o apoio que ambos os presidentes possuíam à época no Congresso Nacional. A presidente Dilma, por conta das jornadas de junho, chegou a propor um plebiscito, enfim... que a Câmara ignorou, né? Um arremedo de reforma. Ela tentou primeiro discutia até suplência de Senado, né? e tal. O vice-presidente da Mas também foi contra, enfim. Achou que não então, era possível. É muito difícil no Brasil uma questão como essa avançar. Se isso não partir do Executivo e não tiver, por outro lado também, o apoio do Congresso Nacional, por isso é que se pensa num novo Congresso. Porque se isso também não acontecer no início da legislatura, não será no final.
Dificilmente no final. Sim, Pode ser, quem não, sabe. Chico, eu acho que Vamos você aguardar. é bastante otimista, eu também costumo ser otimista. Quem sabe um novo Congresso, né, possa ter uma visão mais ampla. Ou então se chega no fim do poço, certo? E aí se busca uma alternativa. Porque hoje, como os partidos políticos são formados, tinha que começar pela lei orgânica dos partidos políticos, alguns avanços que a gente tinha tido se encontraram janelas para desmontar, como a fidelidade partidária, a cláusula de barreira, que o Supremo derrubou, e a questão essencial é o financiamento de campanha. São campanhas cada vez mais caras, difíceis. Enfim, é preciso mudar, porque senão a democracia corre risco. Claro. Por que ela corre risco? Que ela vai elegendo representantes que não representam a sociedade brasileira, representam segmentos. Por exemplo, se eu pegar a própria composição do Congresso, você tem a bancada ruralista, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada do grande capital, você entende? Então, eu acho que tem que ser uma questão mais democrática, né? Um assunto delicado, até, eu não me lembro o nome do deputado, a questão do poder paralelo, que a gente sabe que existe. E, infelizmente, existem também pessoas que são bancadas por esse poder paralelo, né? Poder, enfim, o famoso PCC da vida. Organizações criminosas são como exemplo. Até teve o episódio, eu não me lembro exatamente do deputado, não sei se, não me lembro exatamente, que foi ligações, inclusive, nesse sentido. Deputado em São Paulo? Em São Paulo. Deputado Luiz Moura. Então, isso também não preocupa, esse crescimento desse dinheiro escuso, né? Presente financiamento em campanhas, porque existem interesses, obviamente, por trás de tudo isso. A deputada Sena responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. O novo formato do site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. 107,7 na TV. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe! Peça seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV ou na fanpage oficial facebook.com/107 na TV. Vale também um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado para domingo, 00:30. Fique ligado e participe! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, dia 30 de maio. Hoje recebendo com muito prazer a deputada federal Maria Lúcia Prandi, do PT, Partido dos Trabalhadores, e um colega jornalista, professor doutor Fernando de Maria, que deixou no bloco anterior, deputado, uma questão relativa ao poder paralelo nas instituições, nos parlamentos brasileiros, enfim, de maneira isso muito associado à questão da corrupção no Brasil e que atinge diretamente o meio político. O Fernando de Maria tem razão, acho que é uma preocupação de todos nós. Na verdade, o crime só se organiza quando ele encontra braços nas instituições. Sim. Né? Seja ela nos legislativos, no executivo e no próprio Poder Judiciário. Então, lamentavelmente, há uma enorme preocupação em relação a isso. Quanto ao deputado Luiz Moura, ele coloca, né, se dispôs
está à disposição do Conselho de Ética, tanto do partido como da própria Assembleia. Agora, além de tudo, eles escolhem alguns candidatos e muitas vezes você nem sequer pode adentrar em determinados territórios para fazer campanha, porque ali já tem dono, né? É sim, e o crime organizado é muito competente, eu diria, né? Segundo alguns colegas de escola, há investimentos até na formação de jovens para essa carreira, né, de direito, depois juiz, etc. E quanto à corrupção, ele se instala em grande parte a partir da corrupção, mas eu penso que nós temos que criar mais, fiscalizar mais, mas foi a partir do governo do presidente Lula que se criou uma série de instrumentos, né, para que você combata efetivamente a corrupção. Por isso que hoje ela aparece muito mais do que antes. Mas estamos ainda muito atrasados nessa questão. Há uma preocupação, a preocupação para mim maior é a questão dos jovens, sim, né? Eu acho que se você não der aos jovens a oportunidade, o sonho, a utopia e a possibilidade de realizar esse sonho através de uma carreira, de uma formação, de um status social, eu muitas vezes já ouvi de jovem isso: ah, você quer o quê? Que eu seja igual ao meu pai e minha mãe, que trabalham a vida inteira, ou a vida que eles levam. Quer dizer, então, são muitas ações que a gente tem que ter, e eu penso que a escola, nesse sentido, tem um papel fundamental. Agora, temos preocupação, sim. Eu acho que é um fenômeno presente em vários países, mas que no Brasil parece que ele está bastante adiantado, né, lamentavelmente. Deputado, que país nós vamos deixar para as futuras gerações? Para os nossos filhos, para os nossos netos? Quer dizer, essa é uma reflexão, é uma reflexão que precisa ser feita. Porque se não houver investimento para valer seriamente em educação, não houver um pacto nacional pela educação, dificilmente, deputado, nós vamos sair desse patamar, eu diria mais, até de indigência moral, ética, que nós estamos... Por isso que nós nos batemos pela promoção lá no Plano Nacional de Educação, na qualidade social da educação. Você tem o conhecimento e a qualidade social. Quando você vê um jovem que vem de uma escola rica, privada, faz o vestibular, passa e faz um trote extremamente violento, qual é a qualidade social da educação que ele recebeu? Péssima, né? Agora, Chico, os investimentos têm sido aumentados. Nós pegamos com 2,8% do PIB, estamos com mais de 5%. Então, precisa ter esse entrosamento. Então, nós temos que estar preocupados, mas temos que ver também que algumas ações, muitas delas, estão sendo feitas, que precisam ser fortalecidas, aceleradas, porque é isso. Nós temos a responsabilidade de passar para as novas gerações um mundo melhor. Ou um mundo, pelo menos, onde eles tenham valores para continuar lutando por um mundo melhor. Mas tem coisas belas, né? Você vê o programa Ciências Sem Fronteiras, quantos jovens brasileiros estudando no exterior, com experiência fantástica, os jovens chegando à universidade através do ProUni e da ampliação das escolas federais, que pagam melhores professores do que as públicas estaduais. Enfim, temos que estar atentos, né? Mas também com essa perspectiva de que é possível mudar. Sem dúvida nenhuma. E que estamos mudando. Deputada, a senhora, também educadora, eu não sei a abordagem, mas eu acho que um tema central aí que nesse sentido, e ao longo da sua experiência como educadora, só percebe também um certo, de forma geral, um afastamento das famílias em relação às escolas, né? Colocam muitas vezes a responsabilidade, para a escola e esquece que a família também tem um papel nesse sentido. Dentro do plano, existe alguma discussão específica? Porque é uma realidade, né? As famílias, muitas vezes, até pelas estruturas hoje familiares, muitas vezes complexas em termos de relação tradicional, digamos assim, complexa no sentido de pai preso, mãe desajuste, presa, né? Da desagregação. Exatamente, né? O ambiente também não contribui, né? Isso no plano está previsto. Como fazer essa relação
nesse sentido. A própria Associação Pais e Mestres, que sempre teve um papel fundamental, hoje estão esvaziadas muitas vezes. A lei não resolve tudo, né, Fernando Maria? Esse é o grande como desafio. você aplica a lei e se aplica. Mas o plano prevê, sim, quando você coloca, não é um termo vago, a gestão democrática está até na Constituição. No plano ele estabelece essa relação escola-comunidade, APM, os conselhos, juntar escolas por região para você atingir um bairro todo. Agora, não dá para a escola ficar pondo a culpa nos pais e os pais na escola. A responsabilidade, primeiro, é da família, né? A Constituição determina. Família, Estado, a sociedade. Agora, os núcleos familiares hoje mudaram muito. A família hoje não é aquele modelito que nós tínhamos há 30 anos atrás. Você tem outros núcleos familiares. A escola tem que aprender a lidar com isso também e respeitar essa outra formação familiar. Porque muitas vezes a escola, eu digo, não, meus queridos professores, sabe que eu sou da categoria, não é isso. Digo, escola enquanto instituição. Ela é mesmo preconceituosa. Então ela recebe o aluno, imagina isso daí, o pai está preso, nem vou chamar a mãe, porque a mãe é isso, a mãe é aquilo. Sim. Ou sentam juntos, pais, núcleo familiar e escola, ou um vai ficar pondo a culpa no outro, e quem perde é o aluno. E quando a criança ou jovem perde, quem perde é a sociedade. Porque ele fica no recheio de sanduíche. Um põe a culpa no outro e o aluno ali exprimido. E lógico, criança, jovem, sabe se virar na vida, né? Sabe se virar assim, no termo da... A escola não vai ligar, minha mãe não vai saber. E a rua tem as facilidades. Né? E é claro que tudo aquilo que é ilícito, muitas vezes, tem seus grandes atrativos, né? Um deles é o dinheiro, né? E muitas vezes eles buscam esse caminho, que é bastante complicado, né? É um desafio imenso para os educadores, para os pais. Nós temos ainda das maiores taxas de morte violenta de jovens, de 19 a 25 anos. Agora está baixando, é de 17 a 25 anos. Quer dizer, tem que ter um conjunto de ações, né? Senão nós vamos continuar enfrentando dramas, problemas de segurança, de violência, a par da desagregação familiar. Ou seja, é preciso repensar este país. E as pessoas têm que refletir sobre isso. E as nossas autoridades públicas, cabe a elas exatamente o exame de todas essas questões em profundidade. Deputado, nós estamos chegando já praticamente no final do programa, temos mais um minutinho para as suas despedidas, enfim. Eu queria perguntar o seguinte, estamos aí à véspera das eleições, a senhora é deputada federal, vai tentar a reeleição? Então, Chico, vou tentar a reeleição, sim. Eu acho que essa questão de gênero é importante, a questão da região, da nossa região, que tem tantos assuntos a serem resolvidos. Então, vou tentar a reeleição, né? Os recursos é que são difíceis. Mas queria, para terminar, Chico, agradecer e dizer o seguinte. Primeiro, do grande trabalho, assim, a gente está trabalhando muito em Brasília, com muitas ações já positivas, com resultados estaremos demonstrando o mais breve possível. Segundo lugar, que os últimos governos do Partido dos Trabalhadores, tanto o governo Lula como da presidenta Dilma, nós temos avanços significativos e extraordinários nas políticas públicas. Então, esse é um passo para a gente continuar construindo uma sociedade melhor. Então, nós também não podemos esquecer o que já foi feito. Temos que continuar fazendo, aprofundar, mas mudamos muito o Brasil. E aí a reação é mais forte, inclusive de setores que não concordam com essas mudanças que mexem no cerne da sociedade, do direito dos mais pobres, das políticas públicas importantes para a população. Obrigado, deputada, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque. Obrigado, Fernando de Maria, como comentarista. Obrigado a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Nós estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.